Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. 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 Yes. Nós vamos continuar aqui a nossa leitura no capítulo 7 de João, do Evangelho de João, no versículo hoje 47, 48 e 49. Nesses três versículos, nós vamos aqui tentar ouvir a voz de Deus, né, nessa postura, nesse posicionamento das autoridades de Israel na época de Jesus, tanto os principais sacerdotes como os fariseus, né? Lembrando que esses eram duas instituições diferentes, né? E que normalmente eles não se davam bem, mas para atacar Jesus eles se uniam, né? Então aqui diz a palavra de Deus: replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Lembrando que os guardas voltaram para a presença deles sem Jesus. E eles falaram assim: olha, ninguém falou como esse homem. Essa foi a resposta deles para o insucesso, né? Os escribas, os fariseus, os principais sacerdotes mandaram os guardas prender Jesus. E quando eles voltaram, eles falaram: mas por que não prendeu? Ninguém falou como este homem. É a resposta dele. Então, os fariseus dizem assim: será que também vocês foram enganados? Porventura criou nele alguém dentre as autoridades eram os principais dos sacerdotes, ou algum dos fariseus, né, que eram uma ala, né, política que, além de serem alguns juízes de Israel, também eram aqueles que escreviam, transcreviam a Bíblia e faziam esse trabalho de transcrever a Bíblia nas autoridades, na lei, né? No versículo 49 diz assim: quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. É maldita. Meus irmãos, nesses três versículos a gente vê coisas assustadoras, né? Assustadoras. Mas com certeza o Senhor vai falar conosco nesses três versículos. No primeiro, a gente vê os fariseus dizendo que os guardas estavam enganados, que os guardas foram enganados. Então, a primeira coisa que esses fariseus dizem é que os guardas estavam enganados, o povo estava enganado, como a gente vê no versículo 49, né? O povo estava enganado. E diziam que eles estavam certos e que os principais dos sacerdotes estavam certos, e por isso ninguém cria em Cristo, ninguém aceitava Jesus como o Salvador. Então vocês veem, meus irmãos, que havia um corpo organizado, né, um grupo de pessoas totalmente organizado para não crer em Cristo. Para não crer em Cristo. E não se assuste se isso acontecer. O diabo funciona exatamente dessa maneira. Ele é organizado, ele tem patente, né, tem ordens, né? Não pensa que o diabo é um louco que sai por aí tentando as pessoas, não. Ele tem ordem, ele funciona assim, né? Ninguém faz uma coisa se não combinar, né? É por isso que quando a gente fala do nosso inimigo, a gente está falando de um ser, de um ente poderoso, de um ente que tem organização, né? E não pense que era diferente, não. O diabo estava por trás aqui dos principais sacerdotes, dos escribas e dos fariseus, como muitas vezes está por trás de muitas lideranças religiosas. O diabo está por trás de muitas vezes por lideranças religiosas. Não é porque é um líder religioso que Deus está por trás desse líder religioso. E nós vamos saber que só está, né, Deus por trás de uma liderança religiosa quando essa liderança religiosa está debaixo da palavra de Deus. Quando essa liderança religiosa está sob a palavra de Deus, embaixo da palavra de Deus. E olha que interessante, os mesmos fariseus que falavam que aqueles guardas estavam enganados e que eles estavam certos e que o povo estava enganado, o que eles falam? Esse povo é maldito. Agora eles não só amaldiçoam a Jesus, como eles já tinham amaldiçoado, agora eles estão amaldiçoando o povo. Este povo é maldito. Agora, meus irmãos, que palavra, né? Quem que era a obrigação, o dever de ensinar as Escrituras? Era deles. Os fariseus
eram a autoridade constituída por Deus para ensinar as Escrituras. Eles eram os responsáveis por ensinar o povo as Escrituras. Eles que deviam ensinar ao povo como deveria vir o Messias, como ele ia nascer, né? Qual seria a sua descendência, o seu nome, porque estava tudo escrito nas Escrituras. Eles eram os responsáveis por ensinar. Agora eles invertem o papel, saem da sua responsabilidade e dizem que aquele povo era maldito. O próprio povo de Israel, que ao longo de todas as Escrituras era o povo escolhido por Deus, eles mesmos estavam amaldiçoando. Agora, porque criam em Cristo. Porque saíram do poder que eles detinham. Porque claramente aqui se mostra claramente como eles não estavam ensinando o povo. Eles estavam usurpando o povo. Eles estavam usurpando da palavra de Deus. Usurpando de deter a palavra de Deus em suas mãos. De deter o conhecimento da palavra de Deus em suas mãos. Isso não aconteceu somente aqui, mas aconteceu ao longo da história, antes daqui e depois também. Como aconteceu antes da reforma, ao longo da Idade Média, o que aconteceu com a igreja. A igreja deteve a palavra de Deus, ninguém podia ler a palavra, era só em latim. Era só em latim, ninguém podia ler a palavra de Deus. Meus irmãos, o que o Senhor está falando conosco aqui nesses versículos? Se nós abrirmos mão da nossa espada, se nós abrirmos mão daquilo que nos dá força para guerrear, de atacar, de nos defender também, nós com certeza seremos amaldiçoados por quem está, usurpando do poder em alguma circunstância, em algum lugar. E é nosso dever tomar a espada na mão, a palavra de Deus, tomar a espada na mão, que é a palavra, e guerrear, e lutar. E aleluia! Batalhar. Glória a Deus! Porque, meus irmãos, olha que situação terrível. E eu vou dizer mais. Realmente, esse povo estava maldito, porque estava na escuridão da palavra de Deus. E aonde há a escuridão da palavra de Deus, não existe bênção. Não existe bênção. A bênção do Senhor só se manifesta quando a palavra de Deus está clara, está brilhando. As pessoas estão buscando, as pessoas estão entendendo, as pessoas estão com fome, com sede de justiça. Glória a Deus. É ali que está a bênção do Senhor. Glória a Deus. É ali que está a bênção do Senhor. Realmente esse povo estava maldito, porque havia mais de 400 anos que o Senhor se calou. O último profeta que tinha falado, tinha mais de 400 anos que o Senhor não usava um profeta para falar com o povo de Israel. Houve um silêncio da parte de Deus. Um silêncio. O último profeta que havia se levantado havia sido João Batista, que não foi aceito também pelos escribas e pelos fariseus, eles o rejeitaram. Houve um silêncio da parte do Senhor. E o povo ficou na escuridão. Meus irmãos, que jamais isso venha acontecer com as nossas vidas. Que jamais venha isso acontecer conosco. Se o Senhor ficou quieto, meu Deus, acabou a esperança. Acabou a bênção. Acabou, meus irmãos. Porque de nós, nada nós podemos fazer. Nada nós podemos realizar. Então, se o Senhor não está mais falando ao meu e ao seu coração, na nossa intimidade, liga o alerta aí. Liga o alerta aí. Liga o alerta. Porque o maior juízo de Deus para a humanidade é deixá-los à sua própria sorte. É deixar o homem seguir o seu caminho. E quando o Senhor não fala aos nossos corações, a gente segue o nosso caminho. É sofrimento. É duro. Se você está sofrendo, porque você não tem ouvido a voz do Senhor, você não tem buscado a palavra de Deus, meu irmão volta, minha irmã volta, rápido, vai buscar, se ajoelha, chora, busca a presença de Deus, busca a presença de Deus. Glória a Deus. E o Senhor com certeza há de ter misericórdia. Glória a Deus. Há de ter misericórdia das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amém. Que jamais a nossa terra venha a ser maldita, jamais a nossa terra venha a ser um lugar escuro, um lugar negro, um lugar sem a palavra de Deus, sem a presença do Senhor, sem a clara luz
e o nosso Pai. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe o meu e o seu coração. Amém. Amém.